Bom dia novamente, quase boa tarde. Para aqueles que estão começando a nos acompanhar agora, estamos a manhã toda debatendo a Lei de Planejamento Familiar e a necessidade de atualizá-la para que as pessoas tenham sua autonomia respeitada, seja para fazer laqueadura, seja para fazer vasectomia. Nós alteramos um pouquinho a ordem das falas por motivo de agenda e eu, neste momento, passo a palavra ao doutor Rogério Lopes, que é assessor legislativo do deputado federal Alexandre Frota, é também professor de Direito Constitucional e auxiliou o deputado na elaboração de um projeto de lei que objetiva justamente atualizar a Lei de Planejamento Familiar no âmbito federal. Doutor Rogério, meus agradecimentos. A palavra é do senhor. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas. Né? Em primeiro lugar, agradecer a deputada Janaína Pascoal pelo convite, em nome do deputado Alexandre Frota. Né? Agradecer a todos os participantes. Né? Está sendo muito interessante esse debate. Ocorre o seguinte, o deputado Alexandre Frota ele é muito preocupado com a questão da mulher, fundamentalmente com a mulher na sociedade. Né? Tem diversos projetos, né, inúmeros projetos em defesa da segurança da mulher, em defesa da saúde da mulher, da menina grávida, né, uma série de projetos voltados para essa área. Então, a gente estudou alguma coisa com relação a isso. O doutor Etelvino, ele acabou com 80% da minha fala. Ele foi muito competente na fala dele. Né? Gostaria de ressaltar aqui o ex-deputado Eduardo Jorge, com quem tive o prazer de conviver durante certo momento da minha vida, né? Um excelente médico, foi um excelente secretário de saúde, né? Então eu tenho uma admiração muito grande pelo deputado. Então, assim, a gente, com a preocupação desta lei de esterilização, de atualização da lei de planejamento familiar, né, a gente apresenta algumas proposições legislativas no sentido de revogar, por exemplo, né, a autorização do marido ou da esposa para que seja realizada a esterilização. Né? Por quê? Porque a gente entende que seja um ato pessoal, principalmente com relação à mulher. Né? A mulher tem um problema muito sério na sociedade, ainda mais nas camadas mais baixas da população, de poder fazer as suas escolhas livremente. Né? Então, a gente, quando vê um quadro deste, a gente pensa exatamente isso, quer dizer, a mulher tem que ter a sua autonomia, a mulher a mulher tem que ser garantida os seus direitos, inclusive e principalmente ao seu corpo. Né? E essa questão da esterilização é uma questão importante. Né? Com relação ao parto, né, a esterilização ser feita no parto, a gente entendeu o seguinte, né, o deputado Alexandre Frota entendeu o seguinte, que esta autorização, em que ele coloca na modificação, no projeto de lei, que ele coloca a modificação e fala em 30 dias, foi exatamente pensando nesta questão psiquiátrica, psicológica da mulher. Né? E por quê? Porque ela está num período de gravidez, né? Então ela terá um momento X para fazer o pedido, né? E 30 dias para avaliar se isso é correto mesmo ou não para ela. Então ela terá um momento de avaliação. E como demos esse direito, esse dever, aliás, à mulher, também demos ao homem, né? No parágrafo 7º, em que a gente pede que ele também faça a sua declaração de vontade. Né? Então, em ambos os casos, a gente procurou colocar no mesmo patamar homens e mulheres, apesar de saber que mulheres, em regra, na sociedade, têm sido a parte mais fraca. Né? Infelizmente. Né? Não deveria ser assim, constitucionalmente não é assim, né? Mas é isso que na prática vem acontecendo. Né? Infelizmente. Né? Então, a questão da dependência química a gente procurou não discutir dos transtornos psiquiátricos, psicológicos e da dependência química, a gente procurou não discutir na apresentação desse projeto de lei,
porque o deputado entende também que os dependentes químicos precisam de uma maior segurança, né? Precisam de um melhor tratamento, precisam, né, serem vistos na sociedade, né? É muito difícil. A dependente química chega em trabalho de parto no sistema público e, de repente, o médico faz a esterilização dela sem o menor consentimento. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, né? Ao dependente químico, em termos de saúde pública, ao morador de rua, ao dependente químico, o direito à saúde ele é meio, sabe, é meio levado no momento em que essa pessoa entra no hospital, dependendo do médico que ela pede, que esse menino, esse senhor que entra como morador de rua no hospital é levado, né? Então a gente procurou não trabalhar nessa questão, né? Entendo a doutora Rosana falou muito bem a respeito desse tema, porém na prática, né, a gente vê outras situações. A doutora Janaína, também perfeita, quer dizer, precisa da autorização da mãe. Mas aí a mãe autoriza, o médico não faz porque precisa da autorização pessoal. Aí ele faz a autorização pessoal, o juiz não aceita. E é bem isso mesmo, né? É bem esta situação em que os dependentes químicos e moradores de rua, e aí eu ressalto também moradores de rua, porque também eles têm esse problema, né? Porque a gente percebe que, não quero entrar na área psiquiátrica, até porque eu não tenho conhecimento disso, desta área, mas a gente percebe que as pessoas que moram na rua, talvez, né, eu vou falar em talvez porque eu não tenho conhecimento, possam ter problemas psiquiátricos, né? Então, isso precisa ser melhor avaliado, não por mim, né? Então, essa é a intenção da propositura do deputado Alexandre Frota, ou seja, colocar, avançar no sentido da legislação do planejamento familiar, a necessidade da sociedade ter um planejamento familiar real, né? E que isso sirva, né, tanto assim que quando ele propõe o artigo 2º da propositura do deputado, ele fala no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem que aceitar, fazer, privilegiar no sentido das pessoas, da vontade das pessoas, a realização dessas cirurgias, tá certo? Tanto para homem quanto para mulher. Evitar a dificuldade, tá? Agora, nós também entendemos a questão do parto normal. Não é porque a pessoa quer fazer uma cirurgia de laqueadura, por exemplo, que ela perde o direito de fazer o parto normal, né? O direito dela de escolher de fazer o parto normal. Então, a gente entende que a questão é só essa, né? Da esterilização. Esterilização não do parto, quer dizer, a esterilização não leva à cesárea, é isso que a gente está querendo dizer, né? Ao parto cesariano, né? Então, a gente quis resguardar o direito da mulher poder escolher o parto que tem. Então, eu quis ser bem breve, né? Até porque o projeto é bem claro, o projeto de lei do deputado, o projeto de lei, vou ler o número aqui, 5276 de 2020, né? Que infelizmente está demorando por conta da pandemia, né? Ele está em início de tramitação ainda, né? A gente crê que isso deva demorar um pouco, né? Porque as comissões voltam agora, né? E voltam presencial num sistema híbrido aqui que o presidente da casa determinou. Então, isso deve levar mais algum tempo para ser discutido e aprovado. Essa hipótese também que o Conselho de Medicina propôs, da participação deles, é muito importante, né? Porque aqui a gente tem deputados das mais diversas matizes, médicos, advogados, artistas e de todas as camadas sociais, né? E que assim deve ser, claro, a democracia é isso, né? Então, trazer cientistas para conversar sobre projetos de lei é a melhor solução que a Câmara Federal deve ter para todos os seus projetos de lei.
Portanto, a gente também apoia esta ideia do Conselho Federal de Medicina. Quis ser rápido, para não me alongar muito, para não ser muito pedante. Acho que está claro a necessidade da atualização, né? O deputado Alexandre Frota tem essa preocupação da atualização de leis mais antigas, a da proteção da mulher com relação à violência, com relação à saúde, com relação à sua saúde mental, inclusive, né? Ela tem diversos projetos de lei nesse sentido, né? E foi nesse sentido que que ele elaborou esse projeto de lei. Tá? Queria agradecer a todos. Foi para mim um aprendizado, né, esse debate. A deputada Janaína, óbvio, não vai lembrar de mim, mas já tive com ela há anos atrás, lá no escritório do Dr. Hélio, né? Me lembrei da senhora, né? Quando eu estava escrevendo um livro e aí eu pedi auxílio do Dr. Hélio, que me ajudou bastante. E aí eu tive o prazer de conhecê-la, não conversar consigo, mas eu me lembro muito bem da sua figura lá. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi muito enriquecedor para mim esse debate. Espero que para todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rogério. Agradeço, cumprimento o senhor, o deputado Frota, toda a equipe, e o fato de ter esse olhar sensível, né, para as questões que envolvem as mulheres é muito importante, né? Está sempre atualizado. Então, quero crer que esse projeto vai ter um trâmite rápido, porque a aprovação dele é uma necessidade. Obrigada. E fique à vontade, que eu sei que o senhor tem compromissos. Eu vou estar no seu lado, qualquer intervenção, pode me chamar, que eu vou estar ouvindo, mas eu vou estar aqui na sala ao lado, tá bom? Tá perfeito, obrigada. Muito obrigado. Imediatamente eu passo a palavra ao doutor Gabriel, que, como eu disse, é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, justamente com um trabalho acadêmico versando sobre usuários de drogas. Doutor Gabriel, a palavra é do senhor. Agradeço muito pela gentileza do convite e da oportunidade desse diálogo. Registro aqui que não faço parte de nenhuma instituição específica que esteja representando, talvez salvo a academia, a universidade da qual faço parte, a Universidade Positivo. Destaco também que minha fala, portanto, tem esse sentido, enfim, mais voltado a soluções de questões práticas, e digo isso porque, em geral, as pessoas associam a academia a alguém que pensa as coisas de uma maneira muito teórica. Cumprimento todos os que se manifestaram antes de mim, com ideias similares e divergentes. Acho que o debate democrático é fundamental nesse período que vivemos, e antes e depois. Também cumprimento naturalmente pelo convite, e também vou pedir a vênia, em geral eu sou famoso por quebrar um pouco o protocolo, mas cumprimentar a doutora Rosana, porque nós somos conterrâneos, e portanto foi uma alegria muito grande poder escutá-la aqui, e também fiquei feliz, porque parte daquilo que eu gostaria de falar diz respeito a colocar e conferir o espaço à mulher, e portanto o fato da mulher falar antes do homem já diz muita coisa, porque durante muito tempo isso não ocorreu. E um pouco da minha fala diz respeito justamente a isso. Isso dito, e aí já faço um rápido resgate de alguns pontos que já foram ditos, que são importantes, não para repeti-los, mas justamente para não repetir. Né? Me parece, em primeiro lugar, que é um certo consenso aqui, com todas as ressalvas de uma fala que fala em consenso num debate como esse, de que é preciso superar a burocracia naquilo que diz respeito à gestão do próprio corpo. E essa burocracia, em parte, denota um momento que vivemos há muitos séculos, em que, sobretudo, o corpo da mulher é objeto de controle que não é por ela. Né? E me parece que essa questão é muito importante. Foucault explora isso de maneira brilhante em várias obras, seja em relação à pessoa com deficiência, seja a mulher de modo geral, enfim, a história da sexualidade, a história da loucura, tantas obras interessantes, e o próprio Obras Anormais me parece que dá conta muito disso. Né? Essa ideia do outro, do vulnerável, ela acaba se amarrando num mecanismo falsamente protetivo, como explica muito bem o recém-falecido professor Antônio Manuel Espanha. Ele tem um livro chamado Imbecílitas, que ele mostra como essa questão do mais vulnerável, a criança, a mulher, enfim, estou pegando os elencos que ele traz, né, foram sempre associados a menos capacidade de decidir, e daí alguém ia decidir por eles. Então, em vez de proteger quem tem
algum tipo de vulnerabilidade, passa-se, ao contrário, a decidir pela pessoa. Então, esse silenciamento é muito importante nós observarmos. Esse silenciamento se verifica em relação à pessoa com deficiência, como tantos trouxeram aqui. Esse silenciamento se verifica também, de modo interessante, em relação à própria mulher. Me parece que há um certo consenso, não apenas do problema que há nesse controle sobre o corpo, mas também as decorrências práticas dele. Por exemplo, o fato de que hoje, pelo texto legal expresso, vamos dizer assim, né, há uma necessidade de que para uma mulher ou para um homem, enfim, para uma pessoa fazer um procedimento de esterilização, haja autorização do cônjuge, com todas as complicações disso, né? Isso é realmente algo que me parece que eu não estaria tão preocupado com a mudança legislativa por considerar que, na verdade, a norma é inconstitucional, o que tornaria dispensável, né, e aqui estamos na presença de pelo menos 3 professores de constitucional, pelas contas que eu fiz, né, o que seria dispensável, né, não seria importante fazer. Agora, a gente sabe também que, na prática, o fato do texto normativo sinalizar alguma coisa expressamente gera confusão. E, portanto, essa mudança legislativa é importante. E também é importante, como recém se disse aqui, acho que foi uma das últimas falas, essa mudança também restringe o direito da mulher decidir pela esterilização logo depois do aborto, o que é bastante interessante, né? E que, mais uma vez, representa uma forma de controle. Me parece que a possibilidade, nesse caso, ela é pouco justificável. Eu confesso, e não gosto de falar daquilo que eu não sei, que eu não tenho estudos suficientes para endereçar a questão do direito e da possibilidade da mulher decidir sobre a esterilização logo depois da gravidez. Eu acho que esse é um tema que eu gostaria de estudar mais antes de falar. Mas, feita essa ressalva, e faço ela, porque a restrição à decisão no período do puerpério, no período logo depois da gravidez, e a decisão sobre aborto estão no mesmo artigo, estão no mesmo parágrafo, se quiserem, que é o parágrafo 2º, um dos itens da lei do planejamento familiar. Tá? Então, o primeiro conjunto de considerações diz respeito à superação da questão do controle sobre o corpo, da questão da necessidade de conferir autonomia e não proteger as pessoas falsamente, tirando-lhes a possibilidade de proteger. E aí já se disse muito bem a respeito disso. De modo mais específico, o tema que me foi endereçado diz respeito à pessoa que faz uso abusivo de drogas, e aí é interessante observar que há uma recorrente confusão pela qual o uso de drogas é associado à incapacidade. A incapacidade é interdição, ou hoje se fala em curatela, e essa interdição é incapacidade para decidir. Veja que esse conjunto de associações ele é desacertado. O Código Civil, quando trata das incapacidades, já se disse aqui em mais de uma fala, não fala mais incapacidade absoluta para uso de drogas. Mas mesmo que se falasse incapacidade, a incapacidade deixou de ser um super cancelamento da possibilidade das pessoas se manifestarem, uma anulação da pessoa. Daí até o termo que se usava antes, interdição, aquele que não pode dizer, né? Interdito, aquele que vai ter alguém dizendo por ele. A curatela afeta tão somente os atos de natureza patrimonial. Quem fala isso não sou eu apenas, né? Quem fala isso é o texto da Lei Brasileira de Inclusão. Esse é o texto da lei, eu acabei de citar. Veja como ele soa natural para nós. Então, se o texto fala isso, é porque ele sinaliza alguma coisa. E aí eu confesso que com mais de uma década como professor de Direito Civil, eu demorei também para perceber, se não fosse no doutorado, talvez ainda estivesse ensinando da mesma maneira, mas o regime das incapacidades ele é apenas patrimonial. Tanto assim que a gente tem várias outras capacidades. E a capacidade de tomada de decisão sobre o próprio corpo é uma delas, que não se associa, por exemplo, ao uso de drogas. Não é possível fazer essa associação direta. Aí que nós temos uma capacidade para dirigir, uma idade específica, para usar drogas, pelo menos as lícitas têm uma idade, né? Não é possível, por exemplo, um jovem comprar um álcool. Ainda que ele possa até consumir com alguma discussão sobre a supervisão dos pais, não vou entrar nesse mérito, mas há capacidades diferentes para servir o exército, para ser punido por crimes, para testar, para fazer o ato de testamento, para o matrimônio. Veja como nós temos, para consentir com o próprio sexo, para entrar num dos temas que nós estamos aqui verticalizando. Né? Porque se há o estupro do vulnerável, é porque nós definimos uma idade a partir do qual é possível consentir, uma idade a partir da qual não. Todas essas capacidades, elas demonstram que a ideia de capacidade civil não significa necessariamente incapacidade de decidir. E o contrário também. Alguém pode ser muito bom nos negócios e não ter outras capacidades. Essa percepção da autodeterminação existencial, trazida, por exemplo, pela professora Judite Martins Costa, justamente ao falar da esterilização de uma mulher que fazia uso abusivo de drogas, demonstra para nós que nós temos que entender que a análise ela não se associa
à capacidade civil. E se ela não se associa, é preciso reconhecer que há uma ampla proteção. Isso decorre do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como disse, que assegura, diz que a deficiência não atinge os direitos reprodutivos, esse é o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, e também é interessante observar que nós podemos, sem grandes saltos interpretativos, aplicar também a Constituição e a Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York, ela diz respeito, como também já se disse aqui, por isso fiquei muito feliz com a fala da doutora Rosana aqui, que me ajudou muito, mas a convenção, ela é importante lembrar isso, né? Ela é parte do texto constitucional. Então, o destaque à convenção é menos para dizer que é uma convenção e mais para dizer que, além de estar na nossa Constituição, é parte dos nossos compromissos como Brasil em relação aos outros países. E que, portanto, nós somos fiscalizados por eles, que nos comprometemos. É uma das únicas convenções, é a mais relevante, enfim, todas são relevantes, mas a mais relevante, acolhida no texto brasileiro como parte da Constituição. Então, tudo que eu falar a partir de agora de Convenção de Nova York é Constituição brasileira. Esse é um tema que ninguém discute. Não há nenhum autor que eu tenha lido que diga em contrário. Do Supremo Tribunal a todos os autores de direito constitucional. Pois bem, esse texto nos assegura, nos assegura como a cada um de nós, a capacidade de decisão, ainda que haja deficiência. Quanto à extensão da deficiência intelectual ao uso de drogas, me parece absolutamente possível essa apropriação, seja porque a Constituição não se interpreta em tiras, para usar uma frase do ex-ministro Eros Grau, ou seja, a gente não pega um pedacinho e fala, não, esse pedaço aqui a gente pode tolher direitos reprodutivos de quem usa droga, não de quem tem deficiência intelectual. Olha, veja que há uma certa aproximação entre os dois. O próprio Código Civil, em todas as suas versões, trouxe essa aproximação. Mais do que isso, essa possibilidade de aplicar a convenção de pessoa com deficiência ao uso abusivo de drogas é verificada analogamente na Suprema Corte do Canadá e na Austrália também. Ou seja, vários países têm situações em que, como não há uma lei protetiva pelo uso abusivo de drogas, eu não estou dizendo que usar drogas não gera uma série de problemas, nem que as drogas fazem bem, nem que a família não tem um transtorno, mas o uso abusivo de drogas, ele tem tido a proteção decorrente das regras aplicáveis à pessoa com deficiência. Isso se coaduna à perspectiva de algum tipo de maior grau de dificuldade decisória, mas isso não significa que seja possível se apropriar dos corpos dessas pessoas, femininos ou não, mas claro que o corpo feminino, tradicionalmente, é o corpo mais apropriado, como parte da estrutura da violência de gênero, como se sabe. Né? Então, assim, há uma pressão em relação à mulher, ao mesmo tempo que ela se destine ao mercado de trabalho, que não tenha filhos, e ao mesmo tempo que seja mãe e tenha filhos. Isso não é necessário aprofundar, porque é amplamente conhecido, mas é necessário reconhecer. Tudo isso dito, para que eu não me perca no tempo, a conclusão fundamental da minha fala diz respeito a, em primeiro lugar, reconhecer que o atual texto da Lei do Planejamento Familiar tem algumas inconstitucionalidades, seja em relação ao próprio texto mais antigo da Constituição, a ideia de família, como todas as formas de família, mas também em relação à Constituição, naquilo que foi acrescentado pela Convenção de Nova York, que assegura o direito à pessoa com deficiência, direitos reprodutivos, direito à informação, direito à decisão sobre o seu corpo. O segundo ponto diz respeito a perceber que alterações legislativas que aumentem a autonomia das pessoas, e aí marcadamente das mulheres, porque tem uma restrição maior, são importantes. Dos homens igualmente, enfim, eu realmente não consigo entender que seja necessário qualquer tipo de envolvimento, e aí uso a palavra envolvimento propositalmente, seja do cônjuge, seja do companheiro, né, para essa tomada de decisão. Chega-se, inclusive, a uma situação curiosa, porque, de um lado, as pessoas não querem reconhecer certas reuniões que não são baseadas no casamento, fundadas em critérios religiosos, mas no momento de esterilizar, esperam que o companheiro, que casado não é, também participe dessa decisão. E aí nós teríamos uma série de questões, por exemplo, se o companheiro não quisesse concordar, ou enfim, se o cônjuge não concordasse. Né? Quanto ao fato de que isso poderia gerar algum tipo de desconforto no casal, ou alguma expectativa de casar, nós aí também só poderíamos legitimar o casamento de quem fosse fértil, ou nós partiríamos do pressuposto de que o casamento pressupõe a relação sexual e que ela não é um ato de autonomia ao longo de toda a relação, quando naturalmente é. O fato de alguém estar casado não lhe retira a autonomia, só significa que alguém optou a estar com alguém naquele período, temporariamente, pelo tempo que o seu coração, ou enfim, sua cabeça, entenderem que seja pertinente. Portanto, me parece que as transformações que coadunam com
a perspectiva protetiva e que não transformam essa proteção em uma desculpa para diminuir direitos, para estabelecer burocracias que marcam justamente o controle sobre os corpos, essas transformações que venham a ser implementadas na legislação são bem-vindas, sem prejuízo da possibilidade de uma interpretação, desde logo, a partir da Constituição, que afaste qualquer limitação de direitos fundamentais. Por outro lado, as esterilizações compulsórias aqui já foram amplamente rejeitadas e eu reforço aqui e endosso. Espero ter aqui prestado a minha contribuição, procurei cumprir o tempo aqui rigorosamente, porque eu sei que as outras falas são mais importantes que a minha, mas espero que a minha possa também contribuir para alguma reflexão, possa trazer, de alguma maneira, alguma contribuição e construam um pouco mais um Brasil melhor, que é o que todos esperamos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Gabriel Schumann. Foi uma fala muito preciosa e eu sou uma pessoa muito democrática, então eu considero todas as participações igualmente importantes, porque é só com muita oitiva que a gente constrói algo consistente, né? Então, muito obrigada, estou sempre à disposição para esse diálogo, e se puder continuar conosco, será uma honra, se não puder, também compreenderemos. A pessoa que vai falar pela Secretaria da Saúde, na verdade, vai encerrar, né, esse nosso encontro. Infelizmente, pelo adiantado da hora, não conseguiremos abrir um debate, que seria de todo desejável, mas já percebemos que temos que marcar um outro momento, talvez para uma discussão um pouco mais fluida, né, não apresentações propriamente ditas. Muitas representantes da Secretaria da Saúde, eu percebo que acompanharam o evento o tempo inteiro. Recebi a informação de que quem vai representar a secretaria, né, e fechar o nosso evento é a doutora Adriana Dias, que é enfermeira, especialista em gestão de saúde, vice-presidente do Comitê Estadual de Vigilância da Morte Materna, Infantil e Fetal, responsável pelo Grupo Técnico de Enfrentamento à Morte Materna e Infantil da Secretaria da Saúde. Eu mesma estive pessoalmente na secretaria, conversei com a equipe, fui muito bem atendida. E antes de passar a palavra à doutora Adriana, eu quero só ler um e-mail, um dos muitos e-mails que eu recebi, desde o momento que iniciei, né, tratar dessa temática nas redes, no plenário, porque eu acho esse e-mail aqui muito ilustrativo, né, das dificuldades que as pessoas estão enfrentando em virtude da legislação vigente. E assiste razão ao professor Gabriel quando ele diz que hoje, né, tem muitas inconstitucionalidades. O problema é que o médico, a médica, né, o profissional de saúde, está com uma espada na cabeça, né, e eventualmente um inquérito policial pode ser instaurado, um procedimento criminal. Então, a gente tem que fazer esse debate, porque essas pessoas não podem trabalhar, vamos dizer assim, atendendo ao desejo dos seus pacientes, com medo de serem processadas criminalmente. Eu vou ler o e-mail aqui, resguardando o nome da pessoa. Eu gostaria de mostrar algumas incoerências na Lei de Planejamento Familiar, na qual a senhora está levando a discussão no momento. Eu as vejo na minha própria família. Somos muitas mulheres com histórias diferentes. Tenho uma irmã de 45 anos, sem parceiro fixo, sem o menor desejo de engravidar, mas não consegue fazer a laqueadura porque não tem nenhum filho. Se ela, com 45 anos, não tem poder para decidir sobre a vida dela, quando ela terá? A minha outra irmã tem 39 anos, 2 filhos, um de cada parceiro. Ela não pode fazer a laqueadura porque o parceiro atual só tem um filho e alegam que um dia ele pode mudar de ideia e querer ter um segundo filho. Aparentemente, a possibilidade dele mudar de ideia é mais importante do que a decisão atual dela sobre o corpo dela. E eu mesma tenho 33 anos, sou casada e tenho um filho. Pretendo ter mais um, mas eu já tive pré-eclâmpsia, tenho trombofilia e só com base nesses indicativos já seria enquadrada numa gravidez de alto risco, logo após o nascimento do meu segundo filho. Pois bem, não poderei fazer a laqueadura no momento do parto, porque necessito, para cumprir a lei, fazer uma terceira operação, com 2 filhos pequenos, só para cumprir a legislação. É bem verdade que vários desses casos aqui, até com a lei vigente, poderiam ter o direito contemplado, né? A lei hoje fala 25 anos
ou 2 filhos. Então, essa mulher de 45 anos poderia, sim, fazer a laqueadura. A própria pessoa que me escreve, que teve pré-eclâmpsia, corre risco, então poderia fazer a laqueadura durante o parto. O problema é que os médicos estão com medo, né? Existe uma dificuldade real, porque a lei dá margem à discussão. Então, daí a necessidade de nós abrandarmos um pouco esses requisitos, a meu sentir, respeitando a divergência, contemplando de maneira, né, mais explícita a autonomia individual. Fazendo esse registro, imediatamente eu passo a palavra à doutora Adriana, né, para a sua apresentação e até para o encerramento desse nosso encontro, né, muito emocionante, devo dizer. Né? Agradeço imensamente a participação e a disponibilidade de todos. Doutora Adriana, a palavra é sua. Está aberto o som dela? Eu estou vendo aqui a sala da saúde da mulher. Eu não sei se a doutora Adriana é a senhora que está aqui na frente do computador. A hora que quiser, pode começar a falar. Me ouve agora, deputada? Agora sim. Eu vou me aproximar do microfone. Você muda para mim, por favor. Desculpe, nós tivemos esse problema técnico. Quero cumprimentar a deputada, cumprimentar os presentes e agradecer o convite. Por motivo de força maior, a coordenadora Marisa Ferreira, ela estava conosco na sala, mas ela teve um imprevisto de ordem familiar, pede desculpas pelo seu não comparecimento a este ato solene. Estou aqui comigo presente a Suzete Santos, que também faz parte da área técnica da saúde da mulher, e representando a coordenadora que nós temos a apresentar, considerando todas as apresentações que foram feitas em relação à legislação vigente, nós trouxemos algumas informações que seriam apresentadas pela coordenadora Marisa, que ela fala sobre o planejamento familiar e as ações que são realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde, considerando o número da população feminina no Estado, segundo as estimativas da Fundação SEAD. Hoje, nós temos 23 milhões de mulheres, 158% em idade reprodutiva, né, de 10 a 49 anos, num total da população, 22 milhões, né? E aí a SES traz em sua política as ações pautadas que eu vou apresentar para os senhores agora, que é em relação a toda a atenção que é destinada às usuárias na atenção primária, com relação ao aconselhamento e aos contraceptivos oferecidos pelo SUS. Nós temos a compra centralizada pelo Ministério da Saúde e eles são distribuídos contraceptivos orais, injetáveis, os de longa duração, dentre eles hoje nós podemos citar o DIU, e nós temos os métodos de barreira, que nós citamos aqui, o diafragma e a camisinha. Dentro dos métodos contraceptivos de longa duração, anualmente tem um movimento intenso por parte da área técnica de trabalhar em relação aos direitos reprodutivos, considerando o planejamento familiar dessas mulheres, dentro da atenção primária, né? Na atenção especializada, hoje é oferecida a laqueadura, né, que nós chamamos de esterilização feminina, e a vasectomia, que é a esterilização masculina.
Quando se é referida à concepção no SUS, o SUS financia somente os procedimentos da atenção especializada de média complexidade e a alta complexidade, que seria a fertilização in vitro, não tem financiamento no momento. Não vamos citar a legislação vigente, porque ela foi muito bem representada por todos os participantes, mas nós vamos só citar sobre a resolução SS5 de 11 de janeiro de 2000, que estabelece critérios para a efetivação dos procedimentos no âmbito do Estado de São Paulo. Ela trouxe uma tabela que apresenta o consumo anual dos contraceptivos no Estado. De DIU de cobre foram ofertados 38.684. Vocês me ouvem bem? Sim, está tudo bem. Tá. O levonorgestrel, 2.500 ofertados. Levonorgestrel, 73.000. E os anticoncepcionais em forma de ampola, o medroxiprogesterona, 1.201.000, e a noretristerona e enantato, mais estradiol, também 1.200.000. Dito isso, as maternidades que oferecem o dispositivo intrauterino de longa duração, que é o DIU de cobre, são 47 maternidades no estado, e nós tivemos em 2019 11.347 dispositivos implantados. Nós demos um salto de menos de 1.000 dispositivos que nós tínhamos, com o trabalho da área técnica, a potencialização disso chegar a mais de 10.000. Em 2020, nós tivemos só 5.500 de janeiro a novembro, muito por conta da pandemia. Sobre a laqueadora, nós temos 252 serviços habilitados no estado para o procedimento eletivo, sendo que em 2019 nós tivemos 18.961 procedimentos realizados, em 2020, 4.822. Sobre a vasectomia, temos 277 serviços habilitados no estado, também o procedimento eletivo. Em 2019, nós tivemos 12.250 procedimentos realizados. Em 2020, 7.839. Muito por conta da redução desses números, nós damos como motivo a pandemia do Covid-19. Nossa fala hoje, deputada Janaína Pascal, considerando as questões de ordem técnica, os requisitos para a realização, nós trazemos aqui o nosso apoio para a necessidade de evolução do texto original, considerando que para essa manifestação técnica nós necessitamos da presença da coordenadora Marisa Ferreira neste debate, mas nós ressaltamos aqui algumas coisas que nós discutimos no grupo de enfrentamento à morte materna. A idade reprodutiva, que nós precisaremos avançar nessa discussão, o risco de morte, considerando nossa razão de morte elevada no estado de São Paulo, e as inúmeros casos de reversões que nós temos, e em sua maioria por solicitação judicializada. Desta forma, nós findamos nossa fala, pedindo desculpas mais uma vez pela não presença da coordenadora e nos colocamos à disposição para a continuidade desse debate. Doutora Marisa foi muito bem representada, agradeço a senhora doutora Adriana, também a doutora Suzete, a doutora Rosana também estava presente, não é? Isso, doutora Rosana também ficou, acho que Rosane também ficou presente, então agradeço, foi muito bem representada. E agradecendo uma vez mais todos os participantes, já informando que devemos marcar
um outro debate, talvez mais livre, né, sobre livre no sentido de não ter tempo, de não ter ordem, das pessoas poderem falar livremente, né, porque foi livre, cada um defendeu o que realmente acredita. Vou buscar construir um texto compatível com as competências, né, de uma Assembleia Legislativa Estadual. Vou seguir acompanhando os projetos em trâmite no âmbito federal e fico à disposição de todos que participaram deste debate, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, CFM, CRN, juristas, médicos, acadêmicos, aqueles que nos acompanharam, para troca de ideias, para sugestões, né, porque o intuito é chegar numa política pública que atenda melhor a nossa população. E, no caso, estamos falando tanto do público, né, das pessoas que dependem do SUS e também das pessoas que estão na rede privada, na rede conveniada, ou seja, na rede suplementar, porque essa legislação vincula o público e o privado. Pelo adiantado da hora, eu encerro esse ato solene, reiterando a minha felicidade de ter podido aprender com cada um dos participantes, desejando uma semana de saúde e bastante trabalho a todos. E até a próxima. Fiquem com Deus, saúde, um excelente 2021 para todos. Obrigada.